O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu, Pai, somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão sobre a liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo pascal. Domingo do Bom Pastor. Quem é o Bom Pastor? Jesus, o ressuscitado, é o Bom Pastor, que durante o tempo da Páscoa, a presença dele é mais visível dentro da liturgia da palavra. Então hoje, domingo passado, comemorávamos o quê? O domingo da... Domingo passado, qual foi o evangelho que nós celebramos? Domingo passado, quem lembra? Alguém lembra do evangelho do domingo passado? Jesus, falando do quê? Do pão da vida. Eu sou o pão da vida, Apesar que eu estava na praia, mas eu fui à missa lá. Eu fui à missa, que tem gente que chega depois para confessar: padre, eu estava viajando, eu não fui à missa. Que aí o padre diz: porque não quis. Porque não quis, que se a gente procurar, a gente acha uma igreja aberta para ir à missa, Domingo passado, mesmo essa hora, eu estava acompanhando vocês pelas câmaras, espalhadas aqui no nosso santuário. Pois bem, então, pão da vida, hoje então, este pão que nos alimenta é esse bom pastor que nos acompanha, Não querendo ser melhor do que os outros, mas eu estava acompanhando vocês de longe, lá da praia, Eu estava acompanhando, e eu sei quem veio e quem não veio, Eu acompanho tudo. Então, o bom pastor acompanha as suas ovelhas, cuida, sente falta. Eu já estava com saudade, seria apenas 15 dias de férias, mas eu estava com saudades, da comunidade. A gente sente falta de estar presente, de ver, E é tão bom, e foi tão bom durante esses dias, de confissões antes da Semana Santa, até durante a Semana Santa. Pessoas que eu atendia mais de 2 anos e sempre vinham com o mesmo pecado. E agora, nessa reta final da quaresma, foi tão bom escutar: padre, eu consegui vencer aquele pecado. Vim aqui por outro pecado, mas aqueles que eu sempre vinha, e que o Senhor, quando dizia: já sei, nem precisa falar, é isso, isso e isso. Como é que o Senhor sabe? É o pecado que você sempre traz, meu irmão ou minha irmã. Não, padre, eu não estou mais, eu consegui vencer esse pecado, trouxe outro. Aí eu: que bom, meu irmão, que você superou. Então a gente vibra, não sei os outros, mas eu vibro quando eu vejo, os meus paroquianos, as pessoas que aqui frequentam, começarem a mudar de vida, a ter uma vida mais próxima do Senhor, e assim poder então vencer os nossos pecados. É tão bom, eu fico tão satisfeito. Teve um dia que eu fiquei, acho que foi na terça-feira da Semana Santa,
Eu fiquei de 9 da manhã até 2h30 da tarde atendendo confissão, sem parar para comer, para nada, direto. E era só esse lado aqui, como se tivesse aqui, de lá, e não tinha lacuna nenhuma, era lotada essa fileira, lotada sempre. Eu atendia 20, levantava, quando eu olhava, parecia que eu não tinha atendido ninguém. Mas foi tão bom atender essas confissões de pessoas de que há 40, há 30, há 20 anos que não se confessavam. Pessoas que há 10 anos não sabiam o que era colocar o pé dentro de uma igreja e estavam aqui. Tinha pessoas que sentavam e já ia se derramando em lágrimas, não conseguia nem falar o pecado. Isso é bom, isso alegra o coração do pastor. Alegrou o meu coração e alegra todas as vezes qual eu me sento para atender confissão, cada Eucaristia que eu celebro. Então o bom pastor, ele está atento. E na comunidade hoje eu já sei, né, distinguir quais são os problemas de cada um, de cada uma. Não de todos vocês, mas tem alguns que se aproximam mais, né? E aí eu já sei, e eu rezo especificamente por cada um, porque eu sei do seu problema, eu conheço. Isso é a ação de um bom pastor. Não quero me gabar, porque quem sou eu? Não sou nada, Senhor, e o Senhor sabe disso. Mas isso para dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Porém, assim como existem pastores rebeldes, também existem ovelhas rebeldes, né? E aqui na comunidade temos muitas ovelhas rebeldes, né? E por mais que o pastor fale, por mais que o pastor esteja ali do lado, né? Mas é muito mais fácil, porque muitas vezes o que o pastor vai falar não vai agradar a ovelha, e a ovelha só quer escutar o que ela quer, e não é bem assim. E aí eu já falei na missa de 7 da manhã, vou falar de novo, né? Um jovem veio em plena segunda-feira na Pascuela, segunda-feira após o domingo pascal, em plena 8ª da Páscoa, me procurar para que eu o atendesse em confissão. Eu disse: meu irmão, me perdoe, mas eu não vou lhe atender em confissão. Sabe por quê? Primeiro, você já deveria estar, né, inserido de novo no meio da comunidade, celebrando as alegrias da ressurreição do Cristo, e não no sepulcro, porque quando estamos no pecado, nos colocamos lá, estamos presos na morte, no sepulcro. Não, você deveria estar celebrando as alegrias do ressuscitado. E por quê? E se eu atender você em confissão, eu vou estar mal acostumando você não vou atender, eu não vou buscar a confissão, porque depois da missa eu vou lá e peço o padre vai e me confessa. E aí tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar as coisas de Deus, e colocar sempre as coisas de Deus em último lugar. E eu disse: se eu lhe atender hoje, eu estarei sendo não um bom pai, mas um mau pai. E eu não sou um mau pai, eu sou um bom pai, que padre significa pai. E eu sou. E o bom pai, ele diz não ao seu filho, à sua filha. Ele diz não. Me perdoe, mas eu vou lhe dizer não. Eu não vou lhe atender em confissão, em plena segunda-feira, em plena Pascuela. E aí ele olhou assim para mim, o mais bonito, ele olhou assim para mim e disse: padre, obrigado por essas palavras que o Senhor me diz, porque elas valeram mais do que a confissão que eu iria fazer. Se eu tivesse sido um bonzinho, eu vou lhe atender, meu irmão, ele não teria aprendido a lição de que as coisas de Deus nós devemos colocá-las em primeiro lugar em nossas vidas, não em último lugar, como muitas vezes nós fazemos. E aí quando o padre não vai, não atende, o padre é o ruim. Só o padre fulano de tal é bonzinho porque ele atende, os outros são maus, não nos atende, são ruins. Não. Eu estou, e eu sempre falo, eu quero e peço todos os dias a Deus essa graça, de ser um bom pastor,
um bom pastor. E se não for para ser um bom pastor, eu peço a Ele, me tire do ministério, porque enquanto eu estiver no ministério, eu quero ser um bom pastor. E então, meus irmãos e minhas irmãs, devemos escutar a voz do bom pastor, que muitas vezes não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas ele fala aquilo que é necessário para a nossa vida. E hoje o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele nos pede, né? Ele que é o exemplo do bom pastor, nos pede para estarmos atentos e atentas à sua voz. Por quê? Porque aqueles e aquelas que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro, da segunda leitura de hoje, do livro do Apocalipse, são aqueles que escutaram o bom pastor, Jesus Cristo. E escutando o bom pastor Jesus Cristo, muitos deles derramaram seu sangue. Eles queriam derramar o seu sangue? Não. Mas o bom pastor disse: se você quiser me seguir, quais são as condições? Pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então, aquele que escuta a voz do pastor, ele está dizendo isso. E ele nos diz todos os dias: se você quer me seguir, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele não prometeu outra coisa para nós, mas a certeza da ressurreição, a certeza de estarmos na presença do Senhor, vem hoje e é mostrada para nós na segunda leitura, com aqueles e aquelas que lavaram suas vestes na roupa do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, passaram por sofrimentos, dores, angústias, mas a promessa de Jesus Cristo não é para o aqui e o agora. A promessa do bom pastor é para a eternidade. Então temos que vivermos o aqui e agora, mas pensando na eternidade, buscando a eternidade, estarmos na presença do nosso Deus. Então que esta Eucaristia, este domingo do bom pastor, nos ensine a escutarmos a voz do pastor. E o que é que ele diz? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Sabendo sim, teremos sofrimentos, teremos momentos difíceis, mas a alegria da ressurreição vai ser muito melhor do que todo o sofrimento que nós passarmos no aqui e no agora, meus irmãos e minhas irmãs. E que Maria, então, a Senhora da escuta, nos ensine e nos ajude nessa nossa escuta diária, de podermos escutarmos ao bom pastor, porque vozes escutamos até demais, né? Esse dia cheguei de férias, tinha uma pessoa procurou para dizer que Nossa Senhora estava mandando uma mensagem. Eu disse: Nossa Senhora está perdendo tanto tempo dela, podia falar diretamente para mim, por que ela não fala para mim, né? E olha que eu sou assim com ela, mas ela não fala comigo. Mas estamos tão, né, a nossa cabeça, né, e nosso ouvido está escutando tantas coisas por aí afora, mas o principal, que é escutarmos a voz do bom pastor, nós não estamos escutando. Por isso, atenção, escutemos o bom pastor Jesus Cristo, o que ele tem falado, porque ele tem falado com você, ele tem falado ao seu coração, porém você não tem escutado o que o Senhor tem falado para você. Por isso então você está perdido, você está perdida, porque você não tem escutado. Tem escutado tantas outras coisas, mas o essencial você tem deixado de lado. Pare, escute a voz do bom pastor, porque ele tem falado e ele fala com você. Que Maria então interceda por nós, e que esta Eucaristia nos alimente e nos fortaleça nesta nossa caminhada de escuta do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai, de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.